Fala pessoal, hoje estamos aqui com mais uma aula de eletrônica. Dessa vez eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o MOSFET para a gente trabalhar. Já peço perdão aí pelo símbolo que a gente tem aqui para o MOSFET. Vocês já devem saber que o símbolo que a gente utiliza é esse aqui, MOSFET de canal N, né? Só que infelizmente nesse programa aqui o único símbolo que a gente tem para o MOSFET é desse jeito aí. Mas então quando vocês virem esse símbolo aqui nessa nossa simulação, saibam que é o MOSFET de canal N. Então, gente, aqui a gente basicamente tem um circuito e nesse nosso circuito nós temos uma fonte de alimentação aqui de 10 volts e nós temos uma carga a qual queremos alimentar de 100 ohms. E aí vocês já sabem, né, que basicamente a corrente máxima que nós podemos ter passando por aqui vai ser quando esse nosso transistor virar um curto, né? Então a corrente máxima, a fonte de tensão, 10 dividido por 100 ohms, vai ser aí 100 miliamperes. Sabendo disso, vale lembrar também que a curva característica desse nosso componente, né, a gente tem aqui VGS e aqui ID, ela corre dessa forma, né, onde aqui a gente tem o VGS off, pois é a tensão necessária para ligar o nosso componente. Vocês vão ver aqui que mesmo com esses 1,86 volts, o nosso componente ainda não liga, então a gente vai precisar aumentar um pouquinho mais e fazer disparar, ou melhor dizendo, fazer ligar esse nosso dispositivo. Então, sabendo aqui que o nosso intuito é o chaveamento desse dispositivo, basta nós analisarmos aqui qual que é a tensão que nós vamos necessitar para que esse nosso dispositivo aqui fique completamente ligado. Coloquei aqui para simular, para que nós possamos observar a nossa corrente, e vou aumentar a minha fonte de tensão ligada no gate. Vocês reparam aqui que quando eu começo a passar aqui de 2,38 volts, aí começa a ligar, ó, e começa a permitir a passagem de corrente. E à medida que eu vou aumentando aí, a gente vai aumentando e elevando a corrente que passa pela minha carga. Se eu colocar aqui em torno de 6, 7 volts, acredito que 10 será o suficiente. Com 10 volts a gente praticamente já chega próximo aí da saturação, em torno de 95 miliamperes. Lembrando que a corrente de saturação é 10 dividido por 100, que dá 100 miliamperes. Então a gente aqui vai trabalhar com esses 10 volts para que nós possamos ligar e desligar esse nosso dispositivo. Então aqui, gente, nesse nosso próximo caso, nós temos aqui uma chave, onde essa chave ela conecta o meu circuito em duas possíveis tensões, né? 0 volts, ou seja, quando ela estiver conectada aqui vai estar desligado, e 10 volts, quando estiver conectado aqui nós teremos 10 volts no gate, consequentemente o nosso dispositivo vai estar ligado. Então vamos colocar para simular aqui, percebam que ele começa desligado, e assim que eu liga completamente aí praticamente saturando o nosso transistor e permitindo quase que toda a passagem de corrente. E aí eu consigo fazer aquele efeito de liga e desliga. Aqui eu estou mostrando para vocês em seguida o que aconteceria se nós utilizássemos uma fonte de tensão que liga e desliga, aonde essa fonte de tensão fornece 5 volts, simulando aí como por exemplo um Arduino ou algo do tipo. Se nós aumentarmos aqui, nós vamos deixar mais tempo ligado, e se diminuirmos, nós vamos deixar mais tempo desligado. E o que vocês podem observar aqui é que a nossa corrente máxima que passa aqui, infelizmente ela chega até no máximo 81,3 miliamperes, pois aqui temos 5 volts, enquanto que naquele outro caso nós estávamos utilizando 10 volts e 10 volts era o suficiente para praticamente saturar o nosso transistor. Se quiséssemos fazer com que 5 volts fosse suficiente para saturar o nosso transistor, né, permitir a total passagem de corrente, com 5 volts nós necessitaríamos utilizar um outro transistor que não esse aqui. Eu vou alterar alguns parâmetros dele para que isso seja possível, mas na prática teríamos de utilizar um outro transistor com diferentes características. Então eu fiz algumas alterações aí no nosso dispositivo, aumentei o ganho dele, diríamos assim, e com isso vocês podem observar aí que com o meu chaveamento de 5 volts a gente consegue praticamente ligar e desligar o nosso componente. Bem, gente, com isso a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua.